Fala galera, beleza? No vídeo de hoje a gente vai fazer então a implementação do nosso componente de form e do nosso componente de input que a gente criou no nosso último vídeo. Então, para começar, aqui em cima eu vou fazer a importação do nosso input e também do nosso form. Porém, se a gente ver aqui, a gente vai ter um pequeno problema na hora da gente importar, que é o seguinte. Se eu fazer a importação normal, digamos assim, como a gente importaria um componente, a gente vê que a gente não consegue, por exemplo, aqui dentro do nosso form, importar o nosso input e o nosso form. Porque esse nosso input, ele é uma pasta dentro da nossa pasta de form. E o nosso form ele é um arquivo dentro da nossa pasta de form. Então, a gente não consegue chegar, digamos assim, né? Para a gente importar o nosso input, a gente teria que fazer algo tipo assim, ó. Desta forma aqui. Só que isso daqui gera um problema de escalabilidade. Porque, tipo, imagina que agora a gente crie 20 novos inputs não, componentes, por exemplo, e coloque dentro da nossa pasta de form. E a gente vai utilizar esses 20 novos componentes dentro desse nosso arquivo. A gente teria que fazer 20 importações para esses 20 arquivos. Isso não é legal. Isso gera duplicidade de importações, porque tipo, o que vai mudar aqui na verdade é absolutamente isso. Então se eu tivesse um select, por exemplo, eu teria que fazer isso daqui. Se eu tivesse um select, eu teria que importar dessa forma aqui. Aí se eu tivesse outro, eu teria que fazer dessa forma aqui. Isso tá vendo que isso aqui começa a gerar muita redundância, não é legal. Então como é que a gente pode corrigir isso? De forma simples, a gente aqui dentro do nosso form cria um arquivinho chamado index.ts. Acabou. Aí a gente só faz a importação aqui, ó, import input from ponto barra input e import form from ponto barra form. Isso aí. E export, né, input e form. Dessa forma aqui. Dessa forma aqui a gente está importando o nosso input, o nosso form e exportando eles aqui embaixo, certo? Aí agora a gente pode pegar exatamente da forma como a gente tinha visto aqui no começo. Então form, input, a gente está importando aqui de dentro. Acabou. É exatamente isso que a gente precisa, certo? Aqui ele está dando um erro porque ele encontrou duplicidade, né? Esse nosso input já está declarado. E ele está declarado justamente porque aqui dentro do nosso styles a gente tem um input já, né? A gente tem um input cadastrado. E a gente vai precisar manter isso daqui por causa dessas nossas estilizações. Então o que a gente vai fazer? A gente vai tirar esse nosso input daqui, a gente não vai utilizar ele aqui, a gente vai utilizar ele aqui dentro, ó. Então, o que a gente vai fazer? Import from ponto barra components barra form. A gente importa o nosso input as default input, que a gente já utiliza esse nosso input, né? Esse campo aqui já está sendo usado, então a gente utiliza como default input. E aqui embaixo a gente só utiliza dessa forma aqui, ó. Passando dessa forma a gente já está referenciando um componente, digamos assim. É assim que a gente faz no style de components para referenciar componentes, utilizar componentes, digamos assim. Então agora só vou salvar aqui. E aqui a gente já eliminou aquele erro. Agora, deixa eu ver o que ele está dando. Porque esse nosso input aqui ele está utilizando algumas coisas que a gente ainda não tem, a gente não vai ter na verdade, né? Que é a nossa ref e por aí vai. Então, vamos fazer o seguinte. Esses nossos inputs, a gente vai tirar de dentro desses nossos input containers, que a gente não vai mais utilizar eles, certo? Vou retirar essas refs aqui. E eu também vou passar para esse nosso input uma prop chamada icon, porque a gente precisa manter esse icon aqui e a gente vai fazer essa refatoração também. A gente precisa manter esse icon, né? Então, aqui eu faço isso e agora eu não preciso mais desse nosso input container aqui. Posso eliminar ele. Fazendo dessa forma, a gente já tem tudo que a gente precisa. Agora, lá dentro do nosso input, né, do nosso input que a gente criou, a gente vai ter que passar uma prop de icon. Concorda comigo? Então, icon, ele vai ser do tipo react.reactElement, ok? E aqui dentro eu pego ele dessa forma aqui, ó, icon, icon. Eu gosto de fazer dessa forma aqui para dizer que esse icon aqui vai ser um componente do React, digamos assim. E aqui embaixo, ó, em vez de eu colocar esse errors.name, então mostra o erro, eu vou colocar dessa forma aqui, ó. Vou colocar o nosso icon
ou um fragment, ou seja, se tivesse erros aqui, mostra o erro, caso contrário, mostra o nosso ícone ou o fragment. Fazendo dessa forma aqui, salvando, e já acredito que acabou os erros, e aqui a gente já manteve os nossos ícones. Então, essa nossa primeira refatoração já deu certo, e a gente já está utilizando o nosso input que a gente criou no vídeo passado. Aí agora o que eu vou fazer também é já fazer a implementação do nosso form. Então a gente precisa colocar o nosso form aqui, e o nosso form ele espera algumas coisas. O nosso onSubmit, já estamos passando, a gente só não precisa mais dessa function aqui por volta. A gente precisa passar um data, então vou passar um data, e a gente também precisa passar um schema. Esse nosso data aqui, na verdade, a gente vai criar um estado. Então a gente vai criar um estado, data set data, vai ser igual a useState, ok? E ele vai ser do tipo ebook, certo? E eu vou fazer dessa forma aqui, ó, ebook, como valor default. E aqui no nosso useEffect, aqui dentro, se o book não for vazio, eu vou dar um set data, vou passar o nosso book. Aqui embaixo ele deu erro, porque já está sendo utilizado o nosso data lá em cima, então eu vou colocar como form data, e até aí acabou os erros. Esse nosso set value eu não vou precisar mais também, concorda comigo, porque agora a gente já tem um input, e esse input já está controlando esses valores, então removemos. Só vou deixar o getValues aqui por um motivo específico, e a gente já vai fazer essa refatoração também. Aí agora, aqui embaixo, a gente já pode passar o nosso data, dessa forma aqui, e agora a gente vai passar o nosso schema. E o nosso schema a gente faz a importação do mesmo modo como a gente já vinha fazendo lá dentro do nosso arquivo de form, né? Então import tudo as yup from yup, certo? E agora, para a gente criar um schema do yup, eu costumo fazer dessa forma aqui, ó. Eu costumo colocar sempre antes de tudo, eu só deixo os states aqui por cima, e daí eu coloco o nosso schema aqui. Esse nosso schema do yup, ele é criado da seguinte forma, ele é criado da seguinte forma. A gente coloca o yup.object, ok? .schema. Então a gente vai definir o schema do yup. E todo método, digamos assim, do yup, ele é uma função, digamos assim, né? Então, se eu quiser informar que esse nosso título vai ser uma string, a gente faz essa mesma ideia, yup.string, entendeu? Se fosse um number, yup.number, entendeu? Então a gente sempre faz essa forma aqui de abrir e fechar parênteses, certo? E esse nosso schema aqui, esse nosso shape, né? O que a gente tem aqui na tela? A gente tem um title, que vai ser alguma coisa, a gente tem um author, que também vai ser alguma coisa, e a gente tem um status, que também vai ser alguma coisa, certo? E o que o title vai ser? O nosso title, ele vai ser uma string, e ele vai ser obrigatório. O nosso author também vai ser uma string, e também vai ser obrigatório. O nosso status, por fim, vai ser a mesma coisa, string e obrigatório, certo? E tu deve estar se perguntando, tá, esse title aqui, né, essa chave aqui, é o mesmo que a gente está passando aqui embaixo para o name? Sim, a gente precisa dizer que lá em cima vai ser o mesmo name. Então, se aqui a gente trocar para title com 3 Es no final, a gente vai ter que lá em cima trocar para title também, porque ele precisa, ele faz a comparação, né, por essa chave aqui. Então essa chave aqui precisa logicamente ser igual lá no name do nosso input e aqui também, certo? Então só vou salvar aqui, e agora aqui embaixo eu vou passar esse schema para o nosso form. Fazendo dessa forma aqui, a gente já passou tudo que o nosso form precisa. Aqui ele só está dando um erro porque yup, deixa eu ver, import tudo as yup, deu um erro bem aleatório aqui, na verdade. yup.object.shape. Não, eu botei schema. Nossa, é shape, desculpa. Tava pensando em shape e escrevi schema. Por causa que eu escrevi aqui. Tá, tudo bem. Faz parte, acontece. Aí agora, se a gente apertar aqui, ó, não deu nada. Deixa eu ver o porquê que não deu nada. Deixa eu ver se esse nosso form está certinho. Form ele espera o onSubmit, data e o nosso schema. Aí quando ele salvar, tá, primeiro deixa eu remover esse content.
a gente não precisa mais desse content, e eu acho que é o content que está dando erro, deixa eu só ver. Era o content que está dando erro, a gente não precisa mais desse content. E o nosso form ele espera que não tenha nada, só tenha dessa forma aqui, né? O nosso form já vem nossos input direto. Então, removendo o nosso content, já deu tudo certo. E agora, se a gente perceber aqui, ó, a gente tem um outro erro, porque aqui está tudo em inglês, certo? Então, title is a required field. Mas se a gente quiser trocar isso, se a gente quiser modificar essa mensagem, a gente querer colocar aqui o título obrigatório, por exemplo, a gente quer botar essa mensagem, título obrigatório, autor é obrigatório e informe um status, por exemplo. Botar 3 mensagens bem aleatórias, assim. Teria como eu fazer isso? Sim. E como é que eu faço isso? Se a gente passar o mouse aqui no required, ó, a gente vai ver que a gente tem um message aqui, ó, certo? Esse message é a nossa mensagem de validação. Então, o required, ele espera, né? Ele permite a gente passar alguma coisa aqui para dentro. Então, dessa forma eu vou fazer assim, ó, título obrigatório, como eu falei que eu ia fazer, eu vou botar informe um autor e digite um status. Não, digite é muito feio, eu vou botar informe um status. Deixa na mesma forma que o autor. Agora, olha só, que legal. Ele já fez a tradução das mensagens pra gente, ó. Título obrigatório, informe um autor, informe um status. Legal, né? Então a gente pode personalizar essa nossa mensagem aqui caso a gente queira. Massa, né? Então, a gente já fez tudo o que a gente precisa. Porém, agora, vamos testar, né? Vamos testar se a nossa borda está funcionando. Porque lembra que lá no nosso input a gente tinha feito essa validação, né? Que se tu informasse alguma coisa e validasse, né? Tivesse certo, a nossa borda tinha que ficar azul, que é a nossa cor primária, e tinha que sair o erro. Então, teste com formulários. Olha só que legal. Ele já colocou um ícone aqui pra gente, que era o que a gente tinha informado, né? Já colocou nossa borda azul, que é a nossa cor primária, e validou esse nosso title aqui. Então, deu tudo certo. Então, eu vou colocar aqui autor de teste e quero ler como status. Beleza? Então, se eu salvar aqui agora, olha só que legal. Já está o nosso teste com formulários aqui gravado. Aí agora, se eu vir aqui tentar editar, o que acontece? Tá vendo que ele não está preenchendo nada aqui? E por que ele não está preenchendo nada? Porque aqui no nosso form, o que acontece? Quando ele entra no nosso default values, esse nosso default values na primeira vez, ele preenche e ele também cacheia essas nossas informações. Então, quando o nosso data mudar, ele por consequência ele não vai atualizar os nossos dados, porque está em cache, ele cacheou na primeira vez. Então a gente precisa de alguma forma dizer que toda vez que o nosso data mudar, eu quero que atualize esse nosso form. E como é que a gente faz isso? Utilizando o nosso useEffect. E a gente faz o seguinte, ó, toda vez que o nosso data mudar, né, a nossa ordem de dependências, eu vou chamar esse nosso reset. É para isso que esse nosso reset funciona. Para isso que a gente fez a importação dele. Para resetar, digamos assim, nossas informações quando algo mudar. Certo? Então, olha lá que legal. Fazendo apenas isso daqui, a gente já consegue colocar esses nossos dados formatados bonitinhos aqui. Beleza? Então, agora, a última coisa que eu vou fazer aqui para a gente finalizar essa parte aqui de formulários é o seguinte. Aqui a gente tem essa condição, né? Se o nosso livro estiver vazio, a gente tem um set ID e um set data também. Porém, aqui embaixo a gente tem um get values, né? E esse nosso get values, ele vem do nosso use form, mas agora a gente não tem mais use form. Eu vou até apagar aqui. E agora, como é que a gente vai pegar esse nosso get values? Bom, existia uma forma, porém eu descobri que o nosso form ele não permite a gente fazer isso. Que é o quê? A gente poderia criar um método aqui dentro e passar para esse nosso ref aqui. A gente poderia passar uma ref aqui para dentro e para nossa ref a gente devolveria esse método. Porém, eu descobri que a gente não consegue, quando a gente utiliza o reset, a gente não consegue utilizar o getValues. Isso é um problema do próprio Reactive Form e eles estão resolvendo, pelo que eu pesquisei. Então, a forma como eu encontrei é criar um estado aqui dentro de, por exemplo, deixa eu ver, book title. Vou botar book title, set book title. Eu vou colocar aqui, ó, use state, novo livro, eu vou colocar como valor default. E aqui embaixo, ó, o que eu faço? Set data, né? E deixa eu pensar se eu poderia fazer dessa forma.
dá pra gente fazer dessa forma aqui, ó, book.title. Porém, se a gente perceber, a gente já tem o nosso data aqui, eu não tinha me ligado no nosso data. A gente pode fazer dessa forma aqui, né, com o nosso state, ou fazer dessa forma aqui, ó, se tiver o ID, então data ponto title, certo? Se não, novo livro, ele já vai funcionar também. Olha lá, ó, teste com formulários. Ou a gente pode fazer da forma que eu fiz ali com o nosso book title. São duas formas que a gente pode fazer. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer dessa forma aqui, ó. Eu vou deixar dessa forma aqui, aí eu não preciso criar um novo estado para isso, não preciso alimentar novos estados. Eu acho que vai ficar mais legível desta forma, certo? Então, nesse vídeo foi isso, tá? Nesse vídeo a gente fez a implementação desses nossos dois componentes que a gente criou, que foi o nosso form e o nosso input. A gente viu também como criar um esquema com o YUP, tá bom? Esse nosso esquema aqui, ele ficou bem básico, tá? Tem várias outras coisas que a gente poderia implementar nesse nosso esquema, mas a estrutura principal para criar um esquema com o YUP, né, criar um objeto de esquema com o YUP, é nessa ideia aqui. Então, por exemplo, se a gente quisesse criar um input aqui para valor, né, imagina que a gente quer botar o preço desse livro, a gente poderia botar um yup.number, certo? E ele já traria isso pra gente. Então, por exemplo, se tivesse price aqui, colocaria yup.number.required. Então a gente está dizendo que esse price aqui, ele tem que ser logicamente do tipo number, entendeu? Essa é a estrutura primordial do yup, é isso, é ficar fazendo essas concatenações, dizendo que ele vai ser do tipo string e vai ser required, vai ser do tipo string, vai ter um valor default, entendeu? Então dá pra gente fazer vários tipos de campos aqui. Eu posso até trazer um vídeo mais avançado com YUP, então se tu tem vontade de ver mais sobre YUP, deixa aí na descrição do vídeo, na descrição no comentário do vídeo, que eu vou estar lendo e com certeza eu venho preparar um material bem bacana pra gente trabalhar somente sobre o YUP, beleza? Então esse vídeo ele ficou um pouquinho curto, mas a ideia é realmente ser curto para que tu consiga se organizar e assistir os vídeos de forma rápida, digamos assim, né, para não prejudicar o teu dia a dia. Então é isso, tá? Nesse vídeo foi isso. No próximo vídeo eu vou estar trazendo umas novidades que lançaram no React há pouco tempo, especificamente semana passada. Então fica ligadinho que vai vir um vídeo bem bacana sobre uma nova funcionalidade do React, beleza? Então nos vemos no próximo vídeo e valeu!